Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos chegando aí no final de abril, lá já começa maio, quinto mês do ano, enfim, um ano importante. Temos eleições que eu tenho falado aqui que é a eleição mais importante da história da República Federativa do Brasil. Nós vamos decidir se queremos liberdade ou queremos a escravidão, se queremos a livre iniciativa ou queremos o Estado. Essas decisões nós é que temos que tomar. Bom, nós começamos sempre o programa aqui na área empresarial, seja na área de contabilidade, na área de estruturação tributária e tal. E hoje, no nosso Momento Empresarial, Cristiano Buchor. Obrigado pela tua presença, Cristiano. Silvio, mais uma vez, muito obrigado pelo convite para estar aqui no programa Economia de Desenvolvimento, nesse quadro renomado, né, que a gente tem, que é o Momento Empresarial, para falar hoje aí sobre a importância, né, do planejamento tributário e combinado com a revisão fiscal, né? Pois aí eu te pergunto, planejamento tributário e revisão fiscal, não é a mesma coisa? Quais são o que é comum a isso e o que é diferente? Então, Silvio, esse é um assunto muito recorrente, o pessoal tem muitas dúvidas quanto a isso. O planejamento tributário, ele é aquele momento que o empresário vai olhar para o futuro, então ele vai analisar, né, a modalidade, né, de tributação da sua empresa. Ou seja, ele vai planejar as suas estratégias, vai verificar a situação da sua empresa para o futuro. Ou seja, é aquele momento de tu visar aumentar o teu lucro e diminuir a tua despesa tributária. Um exemplo muito claro do planejamento tributário, a gente sempre traz assim nos finais dos anos, nos exercícios, né? Que é aquele momento onde a empresa vai olhar para o passado, né? Fazendo uma análise para o futuro, ou seja, ele vai pegar os números da empresa dele e vai verificar. Bom, neste ano, o meu enquadramento tributário, ele foi o mais favorável para a minha atividade? Como que eu vou ver o futuro? Eu vou aumentar as minhas vendas, os meus custos, a minha quantidade de funcionário. Ele vai analisar todo esse ambiente para projetar o futuro. Então, ele vai planejar de uma forma lista, olhando a legislação, né? E vendo, na verdade, as modificações de cenários econômicos também, porque isso é muito importante, né, Claro, Silvio? claro. A gente mais vê... um momento de instabilidade quando se vive, né? Isso, e a gente vive num Brasil onde é editado diariamente normas tributárias. Então, a gente também tem que prestar atenção muito bem nisso, né? É isso que tu colocas aí é fundamental, Cristiano, porque, na verdade, tu tocas num problema que é recorrente no Brasil também, que é a questão da insegurança jurídica, né? Ela se dá em termos da institucionalidade do país, em termos constitucionais, e também na questão do dia a dia tributário, que são muitas leis, uns revogam para cá, revogam para lá, novas leis, e isso atrapalha o planejamento da tributária. O tributário, perfeito, Silvio. Então, assim, a gente olhando nesse aspecto, não tendo essa segurança jurídica, é importantíssimo todas as empresas de todos os tamanhos terem o planejamento tributário. E ele é elaborado, Silvio, por equipes multidisciplinares, as empresas grandes, mas não necessariamente que o pequeno do Simples Nacional não possa fazer, né? Porque o simples fato de tu olhar estes cenários econômicos da atividade, de quem você está comprando, para quem você está vendendo, o local onde está comprando, o local onde está vendendo, a quantidade de estoque, são planejamentos que sim, eles são importantíssimos e eles vão aumentar o lucro da empresa e vão reduzir a despesa. É importante a gente ter muito presente isso, Silvio, olhar para o futuro. Então, o planejamento tributário é uma ferramenta que há muito ela vem sendo utilizada, Silvio. A revisão fiscal, revisão tributária, muito conhecida, muito falada, muito vendida, ela é um momento futuro, Silvio, em que tu vai olhar para o passado. Ou seja, tu não vai revisar o teu futuro, tu vai revisar o teu passado. Ou seja, a legislação ela prevê que as empresas têm um direito, né, de olhar daqui a pouco aquelas situações onde ela
pode ter incorrido num pagamento a maior, numa situação de um crédito que ela pode não ter reconhecido e pode ter, ela tem 5 anos, né? A legislação fiscal permite que em até 5 anos você possa rever seus procedimentos, obviamente dentro da lei, obviamente observando o que a legislação prescreve, obviamente olhando isso com técnica, documentando e tudo mais. E isso se recomenda, Silvio, contratar um profissional habilitado, que tenha conhecimento técnico, né? Mas é de suma importância, Silvio, a revisão tributária e fiscal, porque tu vai olhar para o teu passado, recuperar e fazer também teu fluxo de caixa. Porque a gente tem, assim, Silvio, no Brasil, em torno de 90% das empresas em que se faz, ou até mais, uma revisão tributária, se verifica ou erro de procedimento, ou não tomada de crédito, ou um pagamento de um débito maior, né? As escolhas de tributação aqui não entrariam, porque elas devem ser feitas no planejamento tributário, mas a revisão ela vai servir para isso, para olhar se você pagou a maior, se você tem crédito, ou se você pagou a maior também. Então, ela tem essa função de dar um fluxo de caixa para o empresário que, neste momento, né, Silvio, está sufocado. Na verdade, né, toda a questão aí que envolve, não só, tem a área, pessoal da área do direito, pessoal da área da contabilidade, administradores e tal, mas a questão que envolve, digamos, as empresas, principalmente as grandes empresas, médias e grandes empresas, é a questão da justiça tributária, ou seja, tu falaste muito bem aí, que tem empresas que, por não ter essa assessoria, esse controle das suas contas, um bom planejamento tributário e uma revisão fiscal adequadas, o que acontece? Ela, às vezes, está pagando demais do que deveria pagar e muitas vezes está pagando de menos. E os dois são problemas. Perfeito, Silvio. Né? Então, o pagar de menos, ele é um contencioso. Né? Então, ou seja, é aquela situação em que é gerada por um desconhecimento onde tu vai pagar equivocadamente um tributo menor, que ele pode ser considerado sonegação, pode ser considerado um crime. Então, ele pode ser um pouco mais severo para os empreendedores. Né? A revisão tributária, ela corrige isso, porque ela permite que o empresário, identificando, né, estes erros, estes equívocos, ele tenha tempo para corrigir isso. E a legislação, ela permite, é a chamada denúncia espontânea, ou seja, no momento oportuno, se você verificar um erro, você deve corrigir. Assim como no seu crédito tributário, você também tem um momento oportuno, você tem um período de 5 anos. Então, você verificando que não tomou um determinado crédito, você pode também revisar o seu procedimento. Né? Então, nestas situações, em geral, Silvio, os empreendedores eles pagam a mais. Tá? Quando você faz a revisão tributária. Aqui nós não estamos falando de questões de elisão ou evasão fiscal, ou seja, não é planejamento tributário, é simplesmente você vai revisar aqueles procedimentos que já ocorreram. Né? Se a empresa tem algum tipo de sonegação, é óbvio que isso daqui não vem ao caso. A gente diz, hoje é repelido, a gente, né, afasta todo esse tipo de situação, porque a gente vive hoje num Big Brother tributário, né, Silvio? Então, o empresário hoje ele não tem mais espaço para essas práticas de sonegação. Está muito complicado, realmente está. Bom, nós estamos num período, estamos começando agora no mês de maio, mês quinto do ano, né? E a Receita Federal, no mês passado, já prorrogou o prazo para a entrega das declarações de imposto de renda até o final deste mês. Está difícil conversar com contadores ou advogados que estão trabalhando nessa área, né? Perfeito. Este é o planejamento tributário, ou seja, ganhamos mais um prazo. E, claro, também assim no imposto de renda, Silvia, a gente consegue ver com uma certa facilidade maior, porque a gente pega toda um nível maior de contribuinte, que é aquela questão, né? Tu tem ali como planejar teu imposto de renda. Tu tem um prazo para entregar, tu pode optar em pagar em cotas, tu pode pagar em cota única, né? Então, isso também é planejar, né? Tu pode escolher a forma de tributação, né, no imposto de renda pessoa física, se tu quer a declaração completa, se tu quer simplificada. E isso seria, de uma forma muito clara, planejamento tributário, né, Silvio? E a revisão,
a revisão tributária. Se você pegar o imposto de renda, né, fez o imposto de renda, não usou as deduções lá, né, teve mais uma dedução a mais ou uma outra situação, tu vai lá e retifica e diz, olha, esqueci dessa daqui, tenho mais um créditozinho, né? Então, esse seria a revisão tributária, de uma forma bem simplificada, né, colocando um exemplo do imposto de renda. Então, só que isso aqui a gente pega um universo empresarial, né, Silvio, de empresas que emitem 2, 3, 5 mil notas fiscais, adquirem 2, 3 mil notas fiscais. A revisão ela vai olhar vai fazer uma panaceia de tudo isso, vai olhar toda essa documentação e vai demonstrar para o empreendedor aonde está o erro dele, né? Ou por que ele não está pegando e demonstrar claramente com a legislação que poderia ser permitido ou se ele está usando e não é permitido também, né? Que aí a gente falou da questão de tu pagar menos tributo. Dizer, olha, tu está tomando crédito aqui onde tu não poderia estar tomando. Isso também é muito recorrente, Silvio. Agora, a grande questão, né, Cristiano, nós temos colocado isso aqui contigo, com o Salésio, com o Giovanni e tal, a questão da complexidade da estrutura tributária do país. Isso aí faz o seguinte, muitas empresas, a empresa é, por exemplo, assim, produtora de celulose, digamos. O objetivo principal dela é a produção de celulose. Todos os processos, a partir do grupo 1 até o final da comercialização do produto, a empresa dispensa esforço para isso. Com a estrutura tributária que nós temos, muito desse esforço acaba sendo digamos assim, dividido, né, com uma atividade que não é o fim da empresa, que é a atividade meio. Esse é um grande problema no país, né? A atividade meio, digamos assim, tirando um pouco da energia das empresas. Não, perfeito, Silvio. Hoje as empresas de grande porte, as multinacionais ou uma empresa que está com um faturamento e uma operação grande, ela inevitavelmente tem que ter essa equipe multidisciplinar. Ela tem que ter o seu advogado, os seus contadores, porque um só, dependendo do nível e tamanho da empresa, é um time de contadores. Porque aí tu vai ter que envolver a questão de custos, a questão de compra, porque é extremamente importante tu analisar, inclusive, uma compra, né, de um produto do estado que vem, porque o crédito pode vir menor, e para onde tu vai vender, porque aí... Então, essa é uma análise extremamente delicada e importante, em que as empresas de grande porte, elas já fazem, né? E mesmo assim, como a gente falou, né, Silvio, a mudança tributária, ela é muito, muito rápida. Então, a gente está sempre estudando. Por isso que a gente fala muito e toca muito nesse assunto, que o pequeno, ele também tem que buscar isso. Porque ele está pagando a mais. Às vezes ele faz uma linha de raciocínio. E às vezes para o pequeno é mais importante, pesa mais esse pouquinho do que para a grande empresa. Com certeza. E aí o pequeno ele tem uma ideia criada de que o profissional ele é caro. Né? Na sua grande maioria, o profissional nessas áreas de planejamento e revisão, ele cobra de êxito, né? Então, ele cobra pelo resultado que ele traz à empresa. Claro. Então, ele não é um profissional caro, é um profissional muito barato, porque ele vai lhe mostrar o caminho, os erros, identificar todas aquelas situações para o seu futuro, né? E o seu crescimento. Com certeza. Né? Para desamarrar, porque tem empresas que ficam ali, né, amarradas, elas não conseguem desenvolver porque elas acreditam que não está dando resultado. Mas não é que não está dando resultado, o resultado está ali. O problema é que ele não está adequado, né? E é importante ter a sabedoria de descobrir isso, né? E se assessorar das pessoas que são exatamente especializadas nesta área para poder potencializar o seu ganho, né? Sem deixar de atender os reclamos da Receita Federal. É isso aí, não. Cumprir todas as obrigações acessórias, cumprir tudo que está prescrito na lei, pagar uma tributação justa, que é o que a gente sempre reclama, né, verdade, Silvio? Então, a gente quer que o empresário pague uma tributação justa. Ele utilize essas ferramentas do planejamento tributário, da revisão tributária, tenha um acompanhamento e aumente seus lucros e reduza as suas despesas. Muito bem. Cristiano, obrigado pela tua presença. Até uma próxima. Muito obrigado, Silvio. Nesse nosso espaço Momento Empresarial. Olá, a vida é uma caminhada cujo destino final é a morte. Caminhar pela vida é o que vale. A cada passo realizamos nossos propósitos. Sim, sem propósito, a vida é uma viagem cansativa, frustrante e vazia. Saiba filtrar os caminhos a seguir. Escolha a sua própria estrada, seu livre-arbítrio assim estabelece. Manter a integridade da alma, saber que vivemos para fazer os outros felizes, como bem sentenciou o inigualável Einstein,
repetindo um mantra do cristianismo. Isso é o que vale, isso é o que conta. Deixar de ser apenas você e ser o outro não é só empatia, é o segredo para uma vida abençoada e feliz. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá a todos os telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Silvio, segundo o Instituto Brasileiro de Certificação e Monitoramento, o IBRACEM, através de um estudo da FGV, quase 90% das empresas brasileiras têm algum problema fiscal. A pesquisa foi feita a partir de uma amostra de 2.500 companhias, 2.550 companhias em todos os estados brasileiros. O principal problema são as dívidas tributárias, logicamente, mas também existe perda de prazo na entrega de obrigações acessórias, não cumprimento de exigências diversas impostas pelo fisco. Para abrandar as dívidas tributárias dessas pequenas empresas, que é a maioria do país, o Congresso Nacional apresentou o HELP, que é um programa de reescalonamento do pagamento de débitos do Simples Nacional. A lei já foi publicada. Todavia, ela está com um problema de implementação por parte do governo, porque ela apresenta questões legais de renúncia de receita. E os técnicos, então, da Procuradoria da PGFN, trabalham com uma solução para compensar essa renúncia. E, em breve, então, ela deve estar regulamentada. Há quem diga que, claro, o prazo dela seria 29 de abril, mas, logicamente, que ela vai ser prorrogada, porque ela não foi nem regulamentada ainda. Nós sabemos que o ideal não são esses planos de recuperação, né? O ideal seria uma economia estável, onde as empresas pudessem se desenvolver, que tivessem leis tributárias mais claras, para que não ocorresse perda de prazo nem endividamento. Mas diante dessa situação, que também é na crise econômica mundial, e especial nossa, que é uma alternativa importante que vem de auxílio para os nossos negócios. Então, parabéns ao governo e espero que isso esteja implementado em seguida. Muito obrigado e uma ótima semana a todos. Muito bem, o doutor Gustavo Bernardi, como semanalmente temos ele aqui presente no programa, sempre trazendo informação, conteúdos importantes envolvendo a nossa cidade, o nosso estado. Doutor Gustavo, a questão imobiliária na cidade eu tenho observado assim que está sendo remexida, né? Eu acho que nessa proposta toda de transformação de Porto Alegre, dos bairros, revitalização do quarto distrito, recuperação do centro histórico, isso tudo mexe na questão da estrutura imobiliária da cidade. Sim, Silvio, realmente. Porto Alegre iniciou esse movimento com a revitalização da Orla e isso trouxe uma série de investimentos. Hoje, inclusive, à tarde está sendo lançado um programa de investimento no centro de Porto Alegre, em calçamentos e arruamentos, né? A Prefeitura conseguiu 16 milhões de reais no Banco Latino-Americano para iniciar esse procedimento de revitalização. Porém, isso vem a reboque de uma série de programas que trouxeram incentivos tributários, incentivos fiscais, incentivos nos índices da construção civil para quem vai construir no centro, para quem vai construir lá no quarto distrito, né? Ou seja, houve uma preocupação do administrador público da Prefeitura de Porto Alegre em viabilizar investimentos em áreas em que antes não se fazia mais investimentos. O centro de Porto Alegre, o centro histórico, não tinha índice construtivo. Não adiantava o Silvio comprar um terreno lá porque não ia conseguir construir, né? Então, tinha que haver uma atuação do legislativo, uma atuação
do administrador público, né, em permitir que o investidor fizesse investimentos em determinadas áreas de Porto Alegre que estavam necessitando desses investimentos. Se tu observasse, nos últimos 3 anos, Porto Alegre mudou completamente a sua característica viária. Completamente, né? é verdade. Completamente, né? A zona sul de Porto Alegre, o bairro de Ipanema, está com calçamento novo, vai ter todo um investimento lá também. Então, Porto Alegre está evoluindo nesse sentido, o que valoriza não só a cidade, mas como aqueles players que investem no mercado imobiliário. Né? Então, isso é muito importante para a cidade. É uma coisa importante que no bojo de todas essas transformações, né, doutor Gustavo Bernardi, é que transformamos Porto Alegre num centro também, num polo de atração turística. Isso já acontece, eu sempre conto aqui nos programas que eu participo, tem muitas empresas e entidades do interior do estado que próximas da Porto Alegre, e até nem tão próximas da cidade, que vêm fim de semana para conhecer a Orla do Guaíba, conhecer as novas atrações que Porto Alegre está oferecendo. Quer dizer, isso nunca aconteceu. Quer dizer, Porto Alegre está resgatando a história da cidade e trazendo um futuro para ela também. É interessante, Porto Alegre ele era apenas um ponto de passagem que o avião pousava e o pessoal ia para a serra. Isso. Hoje também está se iniciando em Porto Alegre o ônibus de turismo. Mas aquele ônibus vermelho da Broker Turismo, né, vai iniciar todo um trabalho, um circuito em razão do South Summit, que vai começar semana que vem, né, mas a ideia é que isso permaneça em Porto Alegre. Né? O embarcadeiro, o catamarã, né, isso aí tudo está trazendo um movimento turístico para Porto Alegre. Além disso, Porto Alegre é uma cidade de tecnologia, está se tornando uma cidade de players de tecnologia. Inovação, né? tecnologia. Inovação. E isso tudo traz movimento para a cidade, entendeu? Com certeza. E o mais importante é o seguinte, tu falasse a questão do pessoal chegava no aeroporto, pegava aqueles carros de aluguel e iam para Gramado e Canela. Hoje, Gramado e Canela vão ganhar com isso. Por quê? Porque também, digamos assim, o pessoal lá do Nordeste, por exemplo, eu me lembro, já contei essa história aqui quando lá no começo da década de 70, eu com o secretário Mário Ramos, fomos vender o café colonial da Serra Gaúcha. E lá começou a prosperar Gramado e Canela, em 74, 73, 74. Bom, o que você fazia lá? Se vendia a serra. Hoje, os programas turísticos estão vendendo também Porto Alegre. Ou seja, o cara não vai só para a serra, ele também vai a Porto Alegre. Isso valoriza os tours, né? E valoriza não só Porto Alegre, como a própria serra. E qualifica o equipamento público, ou seja, se o administrador público compreender que ele tem que entregar equipamento público de qualidade, porque é isso que o turista usufrui, né? É isso que o cidadão usufrui, né? A cidade cresce. E não é só Porto Alegre, não é só Gramado, não é só Canela. Bento Gonçalves, aquela região da rota, que eles chamam de Rota da Pedra ali, né? Tudo isso aí está evoluindo, né? O Rio Grande do Sul está se aproveitando desse movimento, né? O que tem que haver é investimentos e que tem que haver uma estrutura jurídica, né? Uma estrutura que fomente o investimento, né? Porque quem investe é a pessoa física, é o empreendedor. Então tem que permitir que esse cara invista, não só em imóveis, mas em negócios também. E não é só o grande capital que vai ser favorecido. Aqui vai se abrir oportunidades para os pequenos empresários também, né? Na área de turismo, na área de refeições, em tudo que é área. Ontem a gente até estava num evento, né? E, olha a quantidade de restaurantes e bares que estão retornando para o centro histórico. Isso é o fluxo de movimento. E esse é o pequeno investidor. É aquele cara que abre um restaurante, que abre um café, né? E que está vendo que vai voltar a ter movimento, vai voltar a ter faturamento, né? Porque todo mundo precisa, não tenha dúvida. Certamente não voltaremos a ter aquelas noites de boemia, né? Que eu tinha, por exemplo, quando eu vim para Porto Alegre, na década de 60, 67, por exemplo, na Rua da Praia. Na Rua da Praia a gente ia para lá. Aquele cinema ali, o Cacique, o Imperial, passava carro, a gente ficava à noite ali e tal, né? Quer dizer, isso não voltará mais, mas eu acho que bom que se vai revitalizar e recuperar o centro da cidade para a população tomar conta, né? Eu acho que vai ter clusters, né, em que se vai ter que investir em segurança, né? E o empreendedor tem que ajudar o Estado nesse sentido. Agora, é preciso que se crie oportunidades, né? Eu acho que o grande diferencial de Porto Alegre é que essa administração de agora está criando oportunidades, não só sobre o aspecto legal, legislativo, tributário, mas também fazendo investimentos, né? Auxiliando o investidor e permitindo que o investidor, principalmente o que eu conheço, que é o investidor imobiliário, aplique seus recursos aqui na cidade. Então, Bernardi, um grande abraço, obrigado e tenho sempre a felicidade de ter o Dr. Gustavo Bernardi que traz esses assuntos importantes
que na verdade mexem com a gente. Eu que adotei Porto Alegre como minha cidade, né? E vejo aqui que nós temos uma legião enorme de gente que veio lá do interior, né? Como da minha terra uruguaiana, adotaram Porto Alegre e passaram por momentos maravilhosos em Porto Alegre naquela época e está vendo que Porto Alegre começa a repensar, né? Aquela tradição toda de inclusão da sua população junto da cidade. O Porto Alegre está olhando para si mesmo. Exatamente. Né? A gente percebe que o cidadão, o porto-alegrense está voltando a se valorizar a sua cidade, está olhando para si mesmo. Perfeito. Obrigado, até a próxima semana. Um abraço, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, já estamos lembrando aí que estamos há 22 anos no ar, né? Desde 2000 estamos no ar aqui, o programa já se consolidou, começou lá como contraponto, lá atrás. De qualquer maneira, eu quero agradecer a você, telespectador, que tem dado agora, sobretudo com a questão da internet, com as redes sociais, tem dado muito prestígio a esse programa, até porque desfilam por aqui figuras extraordinárias como essa que estamos recebendo aqui, o Dr. Carlos Biderman. Dr. Carlos, obrigado pela sua presença, uma vez mais. Gostaria que fosse mais frequente, mas se tu tens uma agenda terrível também, né? Muito obrigado, Silvio. Obrigado pelo convite. Prazer sempre estar aqui contigo. Tá. Doutor Carlos Biderman, nós estamos vendo que a economia, como disse o presidente Bolsonaro lá na época da pandemia, das medidas, daquela de fecha tudo, para tudo e tal, a economia a gente vê depois. A fatura está chegando, nós temos uma inflação mais elevada do que era previsto, mas em compensação algumas coisas estão sendo boas do ponto de vista da macroeconomia. Crescendo o investimento estrangeiro aqui, desemprego caindo e tal. Qual é a sua visão a respeito disso para esse final do ano? Eu fizesse uma boa síntese, né, Silvio? Eu acho que, vamos dizer assim, a pandemia provocou toda uma necessidade de aporte de recursos. Isso aconteceu no mundo todo, né? Enfim, para ajudar as pessoas mais necessitadas. Teve um gasto absurdo em relação ao sistema de saúde para propiciar vacinas, atendimento às pessoas que estavam infectadas, enfim, isso foi uma tragédia global, mundial, e o Brasil saiu muito bem nesse aspecto, porque conseguiu, enfim, vacinar boa parte da sua população, uma velocidade acima da média mundial, e também, vamos dizer assim, conseguiu, através do sistema de saúde, que já havia um programa de vacinação do povo como um todo, talvez inédito no mundo todo, e conseguiu, com esse sistema, vamos dizer, avançar bastante nisso, mas teve um custo bastante alto. Esse custo, obviamente, saiu do bolso do governo federal, e, obviamente, que toda a expansão monetária, a gente sabe, por definição, isso gera inflação, isso aconteceu no mundo todo. Então, no Brasil, era absolutamente esperado que todos esses custos com o programa todo de saúde que foi feito, investimento na saúde, com medicamentos, enfim, com vacinas, com atendimento às pessoas, apesar de alguns terem desviado os recursos que eram para a saúde, a gente sabe bem quem foi. Desviaram para a folha de pagamento, para botar em dia os salários. Mas o dinheiro saiu do governo federal, então isso acabou, enfim, aumentando com a expansão monetária, isso gera inflação, isso é inexorável, isso é regra básica de economia. Então, esse é o custo que a gente está pagando por todo o processo que foi feito de atendimento às pessoas carentes e especialmente ao sistema de saúde. Então, a consequência é essa, a gente sabia que isso ia acontecer, sabia a dimensão que ia acontecer, mas de uma certa forma a economia está absorvendo relativamente bem esses aspectos. Claro que os custos dos produtos têm aumentado muito, vamos dizer, poxa, está bem. Não, claro que não. Às vezes, todo aumento de preços, e a gente está sentindo isso no supermercado, a gasolina é efeito mundial. Eu estive agora nos Estados Unidos, nunca o preço da gasolina teve o mesmo nos Estados Unidos que no Brasil, e hoje o preço é absolutamente igual.
em termos de valores. Então, a inflação lá, 8,5%. Exatamente. Então, não é um fenômeno brasileiro. Então, as críticas que a gente tem visto ao governo federal nesse aspecto são as mesmas pessoas que pediam que houvesse o auxílio, que de fato aconteceu, agora criticam por haver inflação. Então, poxa, cadê a coerência? Quer dizer, coerência que não se espera mesmo de alguns agentes públicos nesse país, né? Então, a narrativa é sempre mais importante que o fato. As consequências, a gente sabe que aconteceram por aquilo que foi pedido e foi concedido corretamente, mas agora a consequência está aí. Mas a economia está andando, né, Silvio? A economia anda razoavelmente bem, a redução do desemprego, que é extremamente positivo, eu vejo que as empresas estão indo bem. Falasse em investimentos externos, de fato, a queda do dólar é um efeito direto da entrada de recursos, que vem acontecendo num volume acima do esperado. Então, o país vai relativamente bem, as empresas vão relativamente bem. Acontece que, vamos dizer assim, a pandemia toda gerou, por aquele lockdown exagerado, na minha opinião, já se falava sobre isso durante a pandemia, causou uma série de fechamentos de empresas. A gente vê aí, é só andar nas ruas que vê quantas lojas, que é o que a gente mais vê, né, fechadas pelo país todo. De novo, nos Estados Unidos aconteceu exatamente a mesma coisa. Agora, nessa minha ida para lá, vi que muitas lojas tradicionais americanas, muitos restaurantes tradicionais fecharam, e é um fenômeno muito semelhante ao daqui. Então, tudo isso aconteceu. Então, as pequenas e médias empresas sofreram muito na pandemia, as consequências estão aí. Então, o resgate disso é um resgate de longo prazo. Mas, de uma certa forma, as coisas, dadas as circunstâncias, vão relativamente bem. Aquelas empresas que conseguiram sobreviver a esses efeitos todos estão, enfim, em processo de recuperação bem interessante. Carlos, nós estamos no ano eleitoral e sempre se diz que o ano eleitoral ele tem uma influência direta no processo de desenvolvimento da economia, os agentes econômicos, a questão do mercado e tal. Tu tem sentido, qual é a tua percepção desta influência da eleição deste ano, que vai ser uma eleição, talvez, na minha visão, a mais importante da história da República Brasileira? Como é que você está vendo esta influência do processo eleitoral, do acerramento das posições na economia? Silvio, eu esperava um efeito maior, dada, vamos dizer assim, as pesquisas indicando um possível desastre aí no resultado dessas eleições, mas eu acho que o mercado já percebeu que essas pesquisas não refletem a realidade, porque o mercado não está demonstrando grandes sinais de preocupação em relação ao processo eleitoral. Nós estamos aqui em meados de abril, já caminhando para o final de abril, fechando aí o primeiro quadrimestre do ano, aí há 6 meses das eleições, e o mercado segue absolutamente normal, vê o investimento estrangeiro chegando, as empresas investindo, então parece que não vai acontecer eleições na economia, isso não está acontecendo. Eu não sei se isso já é uma previsão, uma antecipação, os mercados fazem com muita competência isso, uma antecipação do que vai ser o resultado dessas eleições, mas eu gostaria que isso fosse verdade. Mas as preocupações existem, mas os mercados ainda não refletem essa preocupação. Ainda estive essa semana em Curitiba, visitando um cliente meu, que é uma rede enorme no país aí de restaurantes, e eles dizendo que, por enquanto, o efeito é nenhum em relação à expectativa das eleições e até não esperam que as eleições afetem o negócio deles. Então, essa é uma perspectiva que está se vendo. Mas, enfim, os agentes econômicos sempre se preocupam com esse tema, a Bolsa de Valores reflete, o dólar vai refletir isso, com certeza, as tendências de conforme for o processo eleitoral, mas o fato é que eu acho que o mercado não está esperando um resultado trágico nas eleições, e isso é extremamente positivo, né, Silvio? Então, eu acho que, vamos dizer assim, a existência de uma terceira via, como muito se fala, eu acho muito difícil que se crie, né? Então, acho que realmente a tendência é a manutenção do governo. Acho que a tendência é a vitória do presidente Bolsonaro. Não que eu morra de amores pelo Bolsonaro, longe disso. É o projeto dele, mas o projeto dele é o menos ruim para o país, não tem dúvida, né? Inclusive em relação à terceira via. Então, acho que isso é o que vai acontecer. Eu acho que a tendência hoje é muito clara, né, de que há perspectiva, onde se vai no país, se circula pelo interior do Estado, pela agricultura, se vê, poxa, o movimento a favor da manutenção, da reeleição do Bolsonaro é extremamente grande, muito maior do que se vê numa possível, do que se fala de rejeição. Então, acho que essa é a tendência, os mercados já estão refletindo isso. Bom, nós sabemos muito bem, nosso telespectador, e quem conhece o Carlos Biderman, a sua história do ponto de vista de torcedor do Grêmio, mais dirigente do Grêmio. Como é que tu está vendo, Carlos, o Grêmio na segunda divisão e tal? Agora, o grande objetivo do Grêmio é subir para a primeira divisão. Esses primeiros passos do Grêmio aí, como é que tu estás avaliando? Acho que tem que avaliar de duas formas, né? O primeiro, o futebol em si, que é o que mais nos interessa,
que, enfim, acho que o trabalho está sendo muito bem feito, tenho acompanhado o trabalho do Denis, do Roger, tenho eventualmente frequentado o vestiário e vejo que é um trabalho muito sério, muito competente, muito dedicado, não tem que se saiba problemas de vestiário, o elenco é qualificado suficientemente para fazer uma boa campanha e voltar, então eu não vejo assim grandes riscos, vamos dizer assim, de não voltar, apesar de todas as circunstâncias que se viu ano passado. Eu acho que tudo está se encaminhando para um ano positivo nesse aspecto, né? Quem sabe botando aí mais uma faixa ainda esse ano. Por outro lado, a gente vê um clube Grêmio como clube muito estruturado, muito arrumado. Esse é um ano muito complexo, temos 3 eleições agora a partir de setembro e outubro, renovação de metade do Conselho Deliberativo, uma mudança na mesa do Conselho Deliberativo, meu mandato se encerra agora em outubro, e a renovação, uma nova eleição para o Conselho de Administração. Então, esse é um ano de turbulências, vamos dizer assim, políticas, e que espero que não afetem, vamos dizer assim, a estrutura que foi montada nesses últimos anos, a estrutura administrativa, de compliance, de governança, muito sólida no Grêmio, né? E a gente vê que, pelas andanças que se faz pelo país, aí eu tenho viajado bastante, quando as pessoas estão muito surpresas com o que aconteceu com o Grêmio, e vê no Grêmio um dos clubes mais sólidos do país em termos de estrutura de governança, estrutura financeira, estrutura administrativa. Então, eu acho que esse acidente de percurso tem que ser encarado dessa forma, como um acidente de percurso e uma recuperação rápida para projetar um Grêmio muito forte para os próximos anos. Né? E que sirva de lição, né? O que aconteceu ano passado, né, Carlos? 3 eleições difíceis, sem nenhuma perspectiva, não tem, se me perguntar quais são as tendências, diria que não tem nenhuma tendência de nada. Carlos, obrigado pela tua presença aqui, parabéns aí pelo trabalho que tem realizado, inclusive no Grêmio Futebol Porto Alegrense. Nós sabemos que o Grêmio é um time tão grande, um clube tão grande, um clube mundial, né? E isso acontece, o Cruzeiro está há 3 anos, o Cruzeiro, o grande Cruzeiro, né? Vasco. Está há 3 anos, o Vasco, Botafogo. Né? E Botafogo, então são grandes clubes, né? São clubes que são marcas do Brasil, que também passam por isso. Aqui o nosso conterrâneo passou também, certamente vai voltar porque quer ser campeão também desse campeonato da 2ª divisão, nosso adversário aqui em Porto Alegre. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Silvio, prazer falar contigo. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, neste bloco de encerramento do programa dessa semana, vamos conversar com o Giovanni D'Agostin nesta área do momento empresarial, porque, afinal de contas, estamos neste mês de maio, estamos entrando já em maio, e temos aí, né, a questão dos prazos para serem cumpridos em relação à Receita Federal. Claro que isso é um assunto específico e tal, mas nós vamos falar também sobre a importância, né, Giovanni D'Agostin, obrigado pela tua presença, sobre a importância da prestação anual de contas nas sociedades empresariais e deliberação acerca de distribuição de lucros, que é uma coisa importante, né? Que bom que as empresas sempre deem lucros. É verdade. Tudo bem, Silvio Lopes? Graças a Deus, tudo bem. Falando nisso, como é que está o teu time? Está gostando do teu time? Mano Menezes? Olha, o meu time está melhorando. O treinador novo chegou, né? Nem tão novo assim, porque ele já tem uma larga história no futebol. Não é novo, né? No Inter também, ele começou no Inter, né? Ele começou no Inter, não é? Quando ele foi treinador das categorias de base, inclusive, ele ajudou a revelar importantes atletas, né? O Nilmar, ele passou na mão do Mano Menezes, né? Ele é um treinador bom, acho que o Inter agora está no caminho certo. Nós estávamos conversando antes aqui da entrevista, né, que acho importante que o Mano Menezes é um cara que conhece futebol, conhece o Inter, conhece o ambiente aqui, né? E, sobretudo, ele é um cara que fala português, né? Porque vem um cara que tu fala espanhol, nem sempre ele consegue captar o que os jogadores dizem e os jogadores o que ele diz. Eu acho que a questão da língua é importante, né? Tu imagina, pelo menos eu como telespectador de futebol, como consumidor do futebol, ouvia os outros treinadores da coletiva ali depois do jogo, não entendia nada, né? Trocava de estação, botava uma música, né? Ia tomar um café.
porque não tinha condições. Imagina os jogadores no treinamento não entendiam, por isso que não conseguiam desenvolver o futebol dentro do campo. No começo do campeonato, em função até dos estrangeiros que estavam aí, se dizia que o Inter esse ano iria lutar para não cair. A entrada do Mano Menezes agora, e essa perspectiva, pode significar também um objetivo maior? Não, agora é brigar pelo campeonato. É? Não, até não Libertadores, sei. Libertadores, campeonato, né? É que tem outros times que estão muito bem, né? O Atlético Mineiro está com cano de time, não é? Mas eu acho que agora, com o treinador, estão vindo alguns jogadores ali de qualidade para o Inter, né? Porque os que estavam antes não sabiam dar um passo de 3 metros, né? Então fica difícil, né? Independentemente do treinador, tem um jogador que não consegue cumprir ali minimamente com uma função técnica, foi difícil, né? Então agora eu acho que vai melhorar. Se ficar entre os 5 primeiros, eu já me dou por satisfeito nesse campeonato, né? É claro que o Colorado sempre quer que o Inter seja campeão, né? Mas diante do contexto, ficar entre os 5 primeiros do Campeonato Brasileiro já é razoável. Vamos ao que interessa agora. Vamos ao que interessa. E aí, o negócio da importância da prestação anual de contas nas sociedades empresariais e a deliberação delas, né, acerca do recebimento de lucros. Então, senhores, eu resolvi trazer esse assunto, né? Nós estamos ali entre o mês de abril, maio, não é? E tem um tema que nem sempre é explorado pelos empresários, né? Nem sempre é cumprido pelos empresários. Muitos empresários acham que isso é somente uma burocracia, mas na grande verdade ele é muito importante, não é? Que é a prestação de contas, né? O ato, né, que consagra a aprovação da prestação de contas e a aprovação da distribuição dos dividendos, não é? Então, todas as sociedades, né? O que é a sociedade, verdadeiramente falando, né? A sociedade é o ente empresarial, enfim, cujo quadro social é composto de mais de uma pessoa, não é? Então, teve algumas mudanças legislativas, né, que inventaram ali a modalidade de sociedade unipessoal, né? Mas, tecnicamente, não está correto, né? Porque sociedade unipessoal, sob o ponto de vista da língua portuguesa, não existe. Porque a sociedade pressupõe ter mais de uma pessoa no quadro societário, não é? Mas, enfim, então aquelas empresas que têm mais de um sócio, nós recomendamos que seja cumprido com os requisitos tendentes à aprovação das contas, né? Para explicar, via de regra, o exercício social de uma empresa começa no dia 1º de janeiro, não é? Termina no dia 31 de dezembro de cada ano. E a empresa tem ali os 4 meses seguintes, né, seria até o final de abril, para estabelecer uma reunião de sócios ou uma assembleia de sócios, né, com o fito de aprovar as contas do exercício anterior, não é? Então, mesmo que daqui a pouco nós tenhamos uma sociedade que tem lá um sócio com 60%, outro por 40%, ou uma sociedade familiar, que é 2 irmãos, o pai e o filho, como sócio, enfim, mesmo que tenha essa estrutura familiar, nós julgamos importante que seja feito esse ato, né, de aprovação das contas pelo seguinte, porque a gente nunca sabe quando vai ocorrer uma dissidência social, né? A gente nunca sabe quando um sócio daqui a pouco pode morrer na sociedade, quando algum sócio eventualmente venha se ter uma dissolução conjugal, né? E o que pode acontecer se não houver a aprovação das contas? Vamos imaginar que a sociedade de 2 irmãos, não é? Vamos imaginar que eu, Giovanni, Silvio Lopes, sejamos sócios, né, de uma empresa e nós nos damos super bem e não precisa aprovar a conta entre nós porque a gente toca a nossa sociedade tudo numa boa, né? E todos os atos que nós fizemos eram na maior harmonia. Isso nós, na nossa sociedade em vida. Mas vamos imaginar que o Giovanni venha a falecer, né? Ou eu. Enfim, e vamos imaginar que o meu herdeiro, né, seja lá casado, já tem a família dele, e o meu herdeiro vai ser o sucessor das minhas cotas, né? Então, em tese, o meu herdeiro ele vai ter direito sobre essa sociedade. Bom, aí o meu herdeiro entende que a sociedade vale lá R$1 milhão, e ele vai querer a parte dele, né, sobre esse R$1 milhão. E vamos imaginar que, durante a administração nossa conjunta, determinado ano tu saque mais lucros, determinado ano eu tenha sacado mais lucros, enfim. Mas o meu herdeiro está contestando tudo isso. E pior, nós não temos as aprovações das contas. E aí, como é que resolve esse problema, né? Daqui a pouco o meu herdeiro pode ir em juízo
dizer que o Silvio Lopes estava, na grande verdade, passando a perna no Giovanni D'Agostini, não é? Então, é sempre importante que, anualmente, os sócios façam uma reunião, elaborem uma ata de aprovação, uma ata super simples, estabelecendo que foram integralmente aprovadas as contas do exercício anterior e também aprovada as distribuições dos lucros ocorridas de acordo com o livro diário que está registrado. Assina a ata, leva para registro na junta comercial, se a empresa está registrada na junta, ou se for uma sociedade simples de serviços profissionais, leva a registro no cartório, né, onde está registrada a empresa. Por quê? É importante, porque, como eu havia dito antes, em havendo algum tipo de dissidência ou algum evento que pudesse aí abalar essa questão da estruturação societária, então a sociedade seria protegida, não é? A sociedade seria protegida, até mesmo a continuidade do negócio dessa sociedade, por um documento que ateste ali que as contas foram aprovadas, né? Isso é de supra importância a nosso juízo. Perfeito. E a questão da sucessão nas empresas, elas passam por esse tipo de problema, né? Qualquer sucessão em empresa. Não é incomum, é incomum, né? E também não é incomum que as sociedades limitadas, né? Porque as sociedades anônimas já tem todo um rito, né, de que haja ali as assembleias ordinárias, né, de aprovação das contas, né? Inclusive com necessidade de aprovação das deliberações ser lavrado a ata e a ata ser publicada no jornal, né? Inclusive foi um tema essa da publicação do jornal, porque o jornal impresso já não está mais em uso como teve no passado, né? Por causa da tecnologia, não é? Então, acho que foi no primeiro ou segundo ano do governo federal, do mandato do presidente Bolsonaro, ele havia editado uma medida provisória, estabelecendo que poderia ser substituída a publicação nos jornais, não é? Pela divulgação das demonstrações financeiras e das peças, as demais peças de administração no site, né, da sociedade ou nas mídias sociais, que bastaria para dar ciência à sociedade, né, com relação à posição patrimonial, né? E é que as empresas gastam muito para fazer a publicação nos jornais, não é barata a publicação nos jornais. Outra coisa, nós temos jornais aqui, como é o Jornal do Comércio, por exemplo, né, que vive exatamente, basicamente, da questão de publicação de balanço, né? Divulgação de balanços, essas coisas todas. Então, não é só o Jornal do Comércio. Quer dizer, muitos jornais do país inteiro se especializaram nisso. Então, isso aí seria um golpe muito duro, né, para eles. Sim, não, e é mais de uma publicação que as empresas, SAs, as sociedades anônimas, tem que fazer, não é? Então, foi editada essa medida provisória, mas a medida provisória não foi votada pelo Congresso Nacional, né? Então, as sociedades anônimas já têm esse rito que já está enraizado culturalmente, vem sendo obedecido, até porque os terceiros envolvidos exigem, né, a publicação dessas atas. A questão que a gente está falando e está aqui esclarecendo para o telespectador é com relação, basicamente, às sociedades limitadas, né? Quando integradas de mais de um sócio, né? Ou até mesmo a sociedade simples de prestação de serviço profissional. De se fazer a reunião de aprovação de contas ali até o final de abril de cada ano e lavrar uma ata, né? E registrar essa ata no órgão competente para dar segurança e até mesmo continuidade quando dá esse tipo de situação societária por falecimento, por exemplo, de algum dos sócios, né? E esse problema, Silvio Lopes, é muito comum, não é? Eu vim também, a propósito sobre esse tema, dar uma dica para os senhores, de que vamos imaginar que não ocorra a reunião, né? Empresa familiar ali, o dia a dia é bastante corrido, então não ocorra a reunião. Nada impede do contrato social prever uma aprovação tácita, né? Uma aprovação presumida das contas, não é? Então ao menos nas empresas que eu presto assessoria, eu julgo prudente inserir no contrato social que, se passado um ano do encerramento do exercício social, não é, nenhum dos sócios tenha provocado a reunião, passado esse ano, se nenhum dos sócios provocou a reunião ou reclamou a falta dela, considera-se tacitamente, presumidamente aprovadas as contas e também aprovadas as distribuições dos lucros, tudo de acordo com um livro diário devidamente autenticado no órgão competente, não é? Então, ali é uma forma de
minimizar esse problema de daqui a pouco algum herdeiro, né, algum cônjuge, algum sócio dissidente, utilizar essa falha administrativa contra a empresa ou contra o outro sócio. Giovanni, nós tivemos aí a prorrogação do prazo para entrega das declarações de imposto de renda de abril para o final de maio agora. Qual é a sugestão que tu dá, assim, qual é a dica que dá para aquelas empresas que estão ainda envolvidas nisso, né? E nós sabemos aqui no Brasil, quer dizer, quando houve essa prorrogação, as pessoas já deixaram para fazer em maio. Uma percentagem certamente grande. Qual é a recomendação que tu daria para essas pessoas? Olha, a recomendação que eu daria é para não deixar para a última hora, não é? O prazo ordinário, dá para se dizer, né? É até o final de abril, né? De maio. Sim, mas nos anos anteriores, claro, né? Claro. Na verdade, esse não é o primeiro ano que houve a prorrogação, né? Durante o período da pandemia, no ano de 2020, no ano de 2021 e agora no ano de 2022, houveram prorrogações, não é? Então, esse é o terceiro ano em que temos aí prorrogação do prazo de entrega da declaração. Mas antes de 2019 para trás, olha, eu não me recordo de uma prorrogação que tenha havido, né? Por maior que houvessem as reclamações dos contribuintes acerca do prazo. Me parece que o governo poderia rever, inclusive, a data comum de entrega da declaração. Explico por quê. Nós estávamos falando antes das assembleias, não é? E a gente sabe que os contadores eles ficam envolvidos nessas assembleias das sociedades anônimas e das demais empresas. Então, quando chega ali em meados de abril, tem as assembleias, tem que preparar as demonstrações financeiras para a apresentação das demonstrações financeiras nessas assembleias. E isso tudo demanda tempo, né? Então, eu acredito que o governo, em conjunto com a classe profissional dos contadores, poderiam, quem sabe, alterar a legislação para tornar definitivo, aí sim, o prazo de entrega da declaração do imposto de renda para o final de maio, né? Me parece que seria um tanto quanto lógico e justo, tendo em vista a complexidade das obrigações fiscais, né? E a sequência delas ali no período do ano, né? Então, me parece que sim, né? Agora, com relação à entrega desse ano, existem, sim, alguns facilitadores, né? Com relação aos anos anteriores, eu julgo pertinente que o telespectador adquira, né, um certificado digital, esse aprovado pelo ICP Brasil, né, nessas certificadoras, porque com o certificado digital, o sujeito baixa a declaração do imposto de renda e tem lá um tópico que o sujeito pode baixar a declaração pré-preenchida, né? Então, o sujeito com o certificado digital acoplado e funcionando na máquina, clica ali no baixar a declaração pré-preenchida, então todos os dados do contribuinte, né, com relação às rendas e às demais informações, inclusive as de despesas, né, que constam na base de dados da Receita Federal, elas são automaticamente baixadas para o aplicativo e com isso a incidência de daqui a pouco a declaração cair na malha fina diminui consideravelmente. Até porque envolve a própria Receita, né? na formulação da declaração. Né? Quando a declaração do imposto de renda cai na malha fina, é porque o contribuinte digitou algum elemento em descompasso com o que a Receita Federal tem no banco de dados, né? Então, com esse procedimento de baixar a declaração pré-preenchida, toda a informação que já consta no banco de dados da Receita Federal são incorporadas à nossa declaração. Com isso, a possibilidade de cair na malha fina reduz consideravelmente mesmo. Sabe que eu me incomodei muito com a Receita Federal na década de 70, porque eu tinha vários empregos e tal. Naquele tempo, eu tive na minha vida 3 carteiras profissionais. Naquele tempo, havia uma prodigalidade de empregos, assessoria de imprensa, jornais, rádio, televisão e tal. Então, mas eu caí, olha que absurdo, eu caí na malha da Receita Federal, porque naquele tempo era só papel, né? Então dizia lá, ó, rendimentos oriundos do exterior, aí depois rendimentos oriundos do país e tal, internos e tal. E eu esqueci, por um lapso desse, botei os meus rendimentos como tenha sido do exterior. E para provar para eles que eu não tinha nada a ver com o exterior, eu fiquei 3 ou 4 anos dessa coisa toda. Então, eu chamo a atenção disso porque, na verdade, qualquer erro, né, mesmo que não seja de má fé e tal, pode te constranger, trazer problemas na hora do acerto, né? E esse rendimento do exterior era de algum paraíso fiscal, alguma dessas ilhas? Pior é que naquele tempo só tinha 1 ou 2 paraísos fiscais, né? O único paraíso fiscal aqui era no Uruguai, que sempre teve, era uma questão muito importante do ponto de vista
chamado de paraíso fiscal. Mas, de qualquer maneira, era um erro, assim, que não foi de má fé e tal, um erro de pontuação. Errei ali a linha de preenchimento. E deu muito, eu fiquei 3, 4 anos com a Receita Federal no meu pé e estava tentando esclarecer que não era... Pô, tá ali os rendimentos... É difícil, naquele tempo era difícil, né? Hoje, até com o certificado digital, ele é como se fosse um cartão do banco. Né? Quando o sujeito vai no caixa eletrônico, de posse do cartão do banco, então o sujeito digita a senha ali, com o cartão acoplado, então o banco presume que quem está operando a máquina é o próprio correntista. É o próprio cara, claro. Semelhante funciona a questão do certificado digital. Então, a Receita presume que o sujeito que digita a senha ali com o certificado digital acoplado na máquina é o próprio contribuinte, não é? Então, ele consegue acessar os dados que estão sob sigilo fiscal, porque presume que é ele próprio quem está entrando ali, os dados são deles, não é? Então, essa questão que o senhor sofreu lá no passado, hoje é mais fácil de não entrar nesse tipo de situação. Por quê? Vamos imaginar que o sujeito tenha lá se equivocado numa informação, entrega a declaração. A Receita Federal ela não sai botando na malha fina e intimando, né? Ela não sai intimando já para prestar a informação, ela espera um tempo. E o sujeito pode entrar no ECAC da Receita Federal, no banco de dados, tem um campo próprio para verificação de pendências, não é? E aí o sujeito verifica ali, e eu estou falando coisa de 5 meses, eu não saberia precisar exatamente o tempo que a Receita Federal demora para intimar o contribuinte, né? Mas tem ali um determinado tempo, que eu imagino que seja ali na ordem de 5 meses, o sujeito entra nesse banco de dados, verifica lá, e a Receita Federal já anota, diz, olha, contribuinte, o senhor tem ali uma discrepância, né? O senhor pode providenciar a retificação da sua declaração, ou se a sua declaração está certa, o senhor aguarda que nós vamos lhe intimar formalmente para prestar o esclarecimento, né? Perfeito. A questão é que, depois de passado esse prazo, quando a Receita Federal intima formalmente para prestar esclarecimento, aí o contribuinte não pode mais retificar a declaração. Perde o caráter de espontaneidade. Tem que saber exatamente o momento de fazer a reclamação. Giovanni, obrigado pela tua presença, né? A você, telespectador, obrigado pela audiência também. Uma boa semana de trabalho para todos vocês. Semana que vem, um novo encontro. Até lá.